Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar sobre o próximo concurso de professor de Educação Básica 1 para a Prefeitura de Jundiaí. Eu vou fazer análise do último edital, porque teremos um novo concurso e também dicas de como eu fui aprovada nesse último concurso aí de Jundiaí e também eu vou mostrar como ficou a minha apostila pré-edital. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Antes de eu começar com a análise do edital do último concurso de 2020, no qual a prova foi em 2021 por conta da pandemia, inclusive, esse concurso eu fui aprovada e convocada já na primeira chamada, ainda em 2021, mas por conta da distância, porque eu moro aqui na cidade de São Paulo, eu acabei optando em não assumir Jundiaí. Porém, Jundiaí é uma prefeitura que muitas pessoas têm interesse por conta do salário e benefícios. Muitas pessoas me perguntam sobre esse concurso de Jundiaí, por isso que eu resolvi conversar com vocês hoje sobre ele. Além disso, lá naquele vídeo que eu fiz no comecinho do ano, em janeiro, eu comentei ali sobre os possíveis concursos na área da educação para esse ano de 2024 e um deles é Jundiaí. E por que Jundiaí? Apesar do último concurso ter validade de 2 anos, ele foi homologado em dezembro de 2021 e ele foi prorrogado por mais 2 anos, portanto, esse concurso lá de 2020 ele continua em validade, porém, o último concurso, só para contextualizar, ele teve uma média de 6 mil, um pouco mais de 6 mil candidatos inscritos. Foram aprovados, juntando, né, a prova objetiva mais a prova discursiva, em Jundiaí sempre tem um número limitado de quantidade de correções das discursivas, consequentemente, um número limitado de classificados finais. Foram classificados no total 369 candidatos, juntando as listas da ampla concorrência, pessoas com deficiência e também negros e pardos. A última convocação, que inclusive foi aí no mês de março desse concurso, chamou até a colocação 364. Portanto, faltam apenas 5 candidatos para serem convocados. Então, logo esse concurso vai se encerrar. Então, a Prefeitura de Jundiaí já se adiantar e lançar um novo edital. E qual será a banca organizadora? Provavelmente a última banca que foi lá em 2020, a Banca Vunesp, pois se a gente pegar concursos de outras áreas da Prefeitura, todos eles são organizados pela Banca Vunesp. E Jundiaí gosta de trabalhar com a Vunesp, pois aqui, pelo nível salarial, tem uma exigência a mais aí nas provas. Eu vou mostrar aqui o conteúdo programático, vocês vão ver documentos e autores que não são recorrentes em outros concursos de outras cidades que a Vunesp organiza. Portanto, Jundiaí, assim como a Prefeitura de São Paulo, ela é muito particular em algumas coisas, em algumas concepções, ela tem o seu currículo próprio. Então, é um concurso que você precisa estudar antes, pois ela tem questões muito particulares. Tem coisas que não dá para aproveitar de outros concursos, entenderam? Então, vamos analisar agora aqui o último edital. Lembrando que ainda não tem um pedido de autorização por parte da prefeitura, mas como o último concurso está eminente de encerrar, inclusive em 2020 era ano eleitoral, e mesmo assim Jundiaí abriu o edital, então porque é ano de eleição, não tem nada a ver. Pode sim abrir o edital. O que vai acontecer é que teremos convocações só para 2025, mas pode abrir o edital
e ter a prova normalmente, certo? Então agora eu vou analisar com vocês aqui o último edital. No caso, teve aqui vagas para educador esportivo, o PEB 1, que é o que eu vou concentrar aqui com vocês, e professor de artes. O PEB 1, um salário lá em 2020 era o salário base R$ 4.452,36 para uma carga horária de 40 horas semanais. Eram 10 vagas na ampla concorrência, uma para PCD e 2 para negros. Eu acabei de conversar com vocês que foram convocados ali até agora 364, portanto chama muito mais do que o número previsto no edital. E Jundiaí tem um histórico de realmente classificar poucos, pois Jundiaí é muito seletiva e também não corrige todas as discursivas, sempre as provas têm discursivas. Mas todos aqueles que foram classificados, passaram na prova discursiva, são convocados ao longo do certame. Então, se você conseguiu passar na discursiva, é certeza que você será aí convocado. Atualmente, o salário de Jundiaí base é de R$ 5.173,96, não é mais esse valor do último edital. Esse mês de abril vai ter um reajuste de 5,16% que já estava previsto em um acordo desde o ano passado. Então, fazendo aqui as contas, com o salário base atual vezes 5,16, vai ter um aumento ainda de R$ 266. Então, o salário base vai praticamente para R$ 5.400 aproximadamente. Além disso, Jundiaí tem benefícios como auxílio transporte, que é em dinheiro, no valor de R$ 440, e também auxílio alimentação, que é no cartão, no valor de R$ 912, quase R$ 1.000. Lá em 2020, o vale alimentação era 665 e o vale transporte 368, então teve um bom aumento. E Jundiaí sempre faz aí ajustes ali salariais e também nos benefícios, então o salário sempre vai aumentando. Além, é claro, de ter um plano de carreira interessante, não é um plano assim que é rápido de você evoluir, igual na prefeitura de São Paulo. A evolução é pós, mestrado, doutorado e também tem as avaliações aí da gestão, mas tem um plano de carreira e você consegue aí evoluir ao longo dos anos e aumentar, é claro, o seu salário. Aqui no último edital, como requisitos para o PEB 1, lembrando que o PEB 1 pode atribuir desde a creche até a educação de jovens e adultos, portanto, creche, pré-escola, educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, e também a educação de jovens e adultos. Precisava ter o ensino superior completo com habilitação ao magistério, no caso aqui, a pedagogia. E qual foram as etapas aqui do concurso? Primeiro, teve a prova objetiva, no qual foram 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e 30 questões de conhecimentos específicos, autores e legislação. E além disso, tivemos a prova discursiva, que foi uma prova discursiva clássica da VUNESP, que era um assunto da atualidade e era uma dissertativa argumentativa, que você precisaria defender uma tese. No caso, o tema, que inclusive tem até vídeo aqui no canal, no qual eu mostro a minha resposta, foi o tema em relação às eleições. Se você era contra ou a favor das eleições aqui no Brasil serem ali obrigatórias a questão do voto. Então, esse foi o tema. A prova teve uma duração de 4 horas e 30 minutos e também teve a prova de títulos, que você poderia entregar doutorado, mestrado ou pós-graduação. Se você não tivesse nenhum desses, não tinha problema, você só não teria essa pontuação a mais.
Agora sobre o número de redações corrigidas. Lá em 2020/2021, para o PEB-1, na ampla concorrência, foram corrigidos as dissertativas dos 250 melhores classificados na ampla concorrência, mais os empatados. Na lista de negros, os 50 melhores mais os empatados. E dos PCDs, os 25 melhores mais os empatados. A prova de redação de língua portuguesa de caráter eliminatório e classificatório foi avaliada em uma escala de 0 a 20 pontos. Você precisaria fazer no mínimo 10 pontos para ser habilitado. Quem fez menos de 10 pontos foi eliminado do concurso. Portanto, a redação é muito importante, pois além de melhorar a classificação, é também eliminatória. Eu não sei se no próximo concurso a redação vai valer só 20 pontos ou vai ser igual na maioria dos concursos da VUNESP, que vale de uma escala de 0 a 100 pontos. E o que foi avaliado foi a questão do tema, não fugir do tema, a estrutura, a questão de gênero, tipo de texto, coerência e também expressão, coesão, modalidade, gramática. Então não é difícil, mas você tem que prestar muita atenção na questão da redação aqui da VUNESP. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos dessas redações clássicas da VUNESP, dissertativas, argumentativas, com dicas aqui no canal. Agora eu vou conversar com vocês sobre o conteúdo programático do último concurso. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, o que sempre cai na VUNESP, leitura e interpretação de texto, classe das palavras, regência, concordância, crase, matemática, resolução de problemas, máximo divisor comum, porcentagem, razão e proporção, equações, geometria, e depois tivemos os conhecimentos específicos, no qual tem os temas como, por exemplo, a relação entre escola e sociedade, currículo, avaliação, alfabetização e letramento. Temos todos esses temas aqui e depois a bibliografia sugerida. Daí na bibliografia sugerida, no qual a gente encontra autores e documentos institucionais, já estão englobados aqui os temas. Então, por exemplo, quando eu falo da relação escola, família, sociedade, está ligado, por exemplo, o artigo da Celina Alves Arias, a função social da escola. Quando eu falo da questão ali da educação infantil, tem alguns livros, como por exemplo, a Maria Isabel Barros, Desemparedamento da Infância e assim por diante. Então, os temas já estão englobados aqui na bibliografia sugerida. E temos aqui autores que geralmente não são cobrados na VUNESP, como por exemplo, a Beloche com Educação Musical e Pedagogia. Na Prefeitura de Jundiaí, eles dão muita importância nessa questão da musicalização, não só na educação infantil, mas também no ensino fundamental. Tem muitos projetos nesse sentido. Outro livro que geralmente sempre cai nas provas aqui de Jundiaí, do Leonardo Boff, que é um filósofo, Cuidado Necessário. Outro livro que só cai aqui na Prefeitura de Jundiaí, que é do filósofo Henri Giraud, Os Professores como Intelectuais rumo a uma Pedagogia Crítica da Aprendizagem. E outros livros aqui, artigos como também da Marilda Gonçalves Dias Martins, sobre a questão histórico-cultural do desenvolvimento. Então, tem vários livros e artigos que não são recorrentes em concursos aqui na educação básica, e outros que são mais clássicos, como o caso Regatielli, também José Carlos Libânio, Zilma de Oliveira. Então, mescla aqui com autores clássicos e outros não clássicos assim. Além disso, também tem aqui o currículo de Jundiaí, tanto da educação infantil como também do ensino fundamental. E estudando o currículo, a gente percebe que Jundiaí vai trabalhar ali numa concepção pedagógica ali social crítica, por isso mesmo também tem aqui
cobrando o autor Demival Saviani. Portanto, a teoria pedagógica que Jundiaí vai se fundamentar é na histórico-crítica, e também estudando o currículo, vocês vão observar que Jundiaí tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Então, a gente vai observar livros, artigos e também documentos que, inclusive, foram cobrados no último processo seletivo, que é da questão ambiental, da questão de trazer as crianças e os estudantes para fora da escola, se apropriar ali dos ambientes, da natureza, da cidade. Então, vai ter muitas questões ambientais aqui na bibliografia. E depois a gente tem legislações nacionais, como ECA, LDB, diretrizes, a BNCC, e também vamos encontrar legislações municipais, como o Estatuto dos Funcionários Públicos, também Estatuto do Magistério e também o Código de Ética Municipal. E agora eu vou dar para vocês algumas dicas de como se preparar nesse pré-edital e como eu fui aprovada nesse concurso. Na época, eu comecei a estudar pós-edital. É claro, eu tive uma vantagem por conta da pandemia, pois a prova foi adiada e só ocorreu em 2021, portanto eu tive muito tempo para estudar. Então, nesse pré-edital, vocês também vão ter muito tempo ainda para estudar. Então, o que eu aconselho? Primeiro, se fundamente na base, português e matemática, porque é certeza que teremos conhecimentos gerais. Então, se você tiver uma boa base de português e matemática, não precisa gabaritar, mas você for pelo menos muito bem em língua portuguesa, até mesmo em sentido para redação, e em matemática você pelo menos acertar metade, já é um grande avanço. E depois ali a parte específica, pedagógica. Então, como eu comentei aqui com vocês, o ponto de partida é esse edital, porque provavelmente o próximo concurso vai seguir o último edital. Pega, por exemplo, Mogi das Cruzes, no qual a banca organizadora foi a VUNESP. O último concurso também foi em 2020. O edital que saiu em 2023 foi o mesmo lá de 2020. A mesma coisa também do último concurso de Osasco. Então, vão repetindo os conteúdos do último edital. Algumas poucas coisas podem mudar. Por exemplo, um documento institucional de Jundiaí que foi cobrado no último processo seletivo, que é a questão ali ambiental, de trabalhar ali fora da sala de aula, fora da escola, se apropriar ali dos espaços na natureza de Jundiaí, que eu vou comentar, que inclusive está na minha apostila. Mas o demais vai ser a mesma coisa aqui do último edital. Então, você primeiro se apegue à questão dos conhecimentos gerais, português e matemática, e depois o currículo de Jundiaí, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, e depois as legislações nacionais e municipais, que com certeza será cobrado o Estatuto do Funcionário Público e também o Estatuto do Magistério, e depois os autores. Como eu fazia para estudar? Eu dividi em 2 tempos, eu tinha 2 horas para estudar, eu estudava 1 hora língua portuguesa ou matemática, eu revezava um dia português, no dia seguinte matemática, e depois 1 hora para os conhecimentos específicos, um dia autores, no dia seguinte legislação, e ia intercalando. Se você não intercalar os seus estudos, por exemplo, eu vou estudar tudo de português, depois tudo de matemática, depois tudo os autores, depois quando chegar lá na frente você esquece tudo. Além disso, 2 vezes na semana eu treinava redações, então eu pegava ali provas anteriores da VUNESP, que eram dissertativas, argumentativas, pegava também notícias do cotidiano e montava meus próprios temas, pois o tema era ali algum fato da atualidade. É claro, o próximo edital pode ocorrer mudanças, pode, de vez de ser essa dissertativa argumentativa, pode pedir uma dissertativa baseada na bibliografia dos conhecimentos específicos, tá? Mas se for igual ao último concurso, eu fazia mais ou menos dessa forma para treinar ali a redação. E é claro, sempre fazia revisão, então eu tirava sábado e domingo para revisar. E todos os dias eu fazia questões também no Que Concursos, que é um site que tem
ali questões que você pode fazer, ele é pago, mas eu também pegava provas anteriores da VUNESP, lá do site do PCI Concursos, é gratuito, até mesmo lá no Que Concurso, é gratuito você abaixar provas anteriores. Então, eu também fazia muitas questões da banca VUNESP. É muito importante vocês fazerem questões da banca. E é fácil, porque tem muitas provas da VUNESP que você acha fácil aí na internet. Então, basicamente, eu estudava assim. E também na época, eu me juntei com duas amigas para estudar para esse concurso de Jundiaí. Então, a gente se reunia online, mesmo porque eu moro aqui em São Paulo, uma mora em Jundiaí, inclusive ela sumiu ano passado, inclusive, e a outra morava em Franco da Rocha. Então, a gente se reunia online ali algumas vezes da semana e a gente discutia os nossos estudos. Então, primeiro a gente estudava sozinha, né? E depois a gente se reunia para debater aquilo que a gente estudava. Então, a gente explicava uma para a outra. Então, por exemplo, eu estudei o livro lá do Leonardo Boff. Então, eu comentava o que eu entendi do livro, a outra tinha ali uma outra concepção, a gente fazia também questões juntas, a gente também se ajudava ali na redação, então foi muito legal nesse sentido. Como eu sempre falo, além de você fazer um estudo ativo, de você fazer o seu próprio resumo, de você fazer questões, de revisar, o método mais assim que fixa o conteúdo é quando você explica para alguém. Quando você consegue explicar para alguém, é porque você conseguiu aprender aquele conteúdo. Então fica uma dica. Ou então, se você não tem ninguém ali para estudar, explique para você mesmo na frente do espelho, grave áudio para você mesmo. Isso também é até importante para depois você ter material para revisão, ok? Então é basicamente isso. Eu aconselho você estudar no pré-edital, porque é muita coisa, é um conteúdo muito específico e Jundiaí vale muito a pena aqui, principalmente salário, evolução e também benefícios. Explicando mais uma vez, eu já expliquei várias vezes aqui no canal, principalmente aí nos processos seletivos, mas isso também ocorre no concurso. Quando você assume Jundiaí, você não tem uma sede fixa. Durante o seu estágio probatório, você fica ali na escala rotativa. Você vai substituindo ali faltas de professores. Então, um dia eu estou na creche e no dia seguinte eu posso estar no quarto ano do ensino fundamental substituindo alguém. Então, eu não tenho uma sede fixa, eu não tenho um horário fixo, mas isso é muito relativo. Inclusive, a minha amiga que assumiu ano passado, que eu comentei agora, ela teve sorte, ela pegou substituições longas, portanto, ela não ficava se deslocando cada hora para uma escola diferente. E esse ano, já no segundo ano dela, em Jundiaí, ela já conseguiu fixar sede. Então, não é uma regra que eu preciso ficar os 3 anos do estágio probatório na escala rotativa. Se surgir vaga fixa, definitiva, você pode indicar no final do ano e você pode fixar uma sede. Tem gente que não prefere, porque prefere esperar surgir vagas em localidades mais próximas. Como ela já mora em Jundiaí, então ela preferiu se fixar logo em lugar, mesmo que não é tão perto da casa dela. Então isso é muito relativo, essa questão da escala. Então tem muita gente que fala mal de Jundiaí e tudo, mas tem gente que tem sorte, como a minha amiga. E também a questão burocrática, eles são exigentes, sim, porque tem um bom salário, tem bons benefícios, então, consequentemente, a exigência é maior. E também sobre a carga horária, é 30 horas semanais. Qual é a cidade que paga mais 5 mil reais para uma carga horária de 30 horas semanais? Dentro dessas 30 horas semanais, são apenas 20 horas com criança, o resto é tudo planejamento e formação. Mas por conta do HTPC, que é a reunião semanal pedagógica, só tem de manhã e à tarde, não tem no período noturno, e a formação também só tem no período da tarde e no período da manhã, também não tem noturno, é muito difícil você conseguir acumular cargo em outro município com Jundiaí. Então, quando você assume Jundiaí, você fica só em Jundiaí. É muito difícil você conseguir acumular cargos.
E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a minha apostila pré-edital. Ela é em PDF, ficou com 492 páginas, valor promocional R$ 25. Quando o edital for lançado, terá atualização gratuita e também o valor vai aumentar, vai passar para R$ 30. Então, se eu fosse você, adquiria antes de o edital ser lançado. A apostila é em PDF, vai ficar na descrição do vídeo o link do site da Hotmart para você adquirir. Você pode pagar no Pix, boleto bancário ou cartão de crédito. Pix e cartão de crédito libera na hora na plataforma da Hotmart para você fazer o download do PDF. Boleto bancário demora 3 dias úteis. O que tem nessa apostila? Língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos, os resumos de todos os autores e legislação. Além disso, tem vídeos de apoio, provas anteriores, todas de Jundiaí, do último concurso e também dos processos seletivos de 2022 e 2023, e também, é claro, atualização gratuita pós-edital, que vai acontecer na própria plataforma da Hotmart. A apostila foi elaborada por mim, professora Jéssica Pereira. Essa apostila você não pode compartilhar, inclusive, quando você adquirir lá na Hotmart, vai ter os seus dados aqui em todas as páginas. Na apostila tem sumário, tem numeração. No celular ou tablet ou também computador, clicando em cima, já te direciona aqui para o tema. Então, por exemplo, aqui da áreas, já te direciona aqui para o resumo. Alguns resumos terão aí mapas mentais, algumas questões, e quase todos, 90%, vão ter ali um link com vídeo de apoio. Então, por exemplo, nesse aqui da Júlia Formosinho, no final do resumo tem aqui algumas questões e no final tem um vídeo de apoio. Você clicando em cima, no computador, no celular, já vai te direcionar para o vídeo. Olá a todos! Inclusive, é um vídeo aqui do canal, aqui do resumo desse livro da Pedagogia da Infância. Então, quase todos os temas vocês vão encontrar aqui um vídeo de apoio, que pode ser meu ou outro vídeo aqui do YouTube. Alguns eu não encontrei, mas a grande maioria tem aqui vídeos, certo? Então, tá aqui a apostila, só mostrando rapidamente. Também tem um conteúdo de língua portuguesa e matemática. Tudo aqui é baseado no último edital, certo? Então, tem aqui, ó, língua portuguesa, interpretação de texto, gramática, matemática também, inclusive questões aqui comentadas da banca VUNESP, e também aqui na apostila vai ter o documento institucional da Prefeitura de Jundiaí, que é o Guia de Aprendizagem ao Ar Livre. Tem um resumo aqui desse documento. Então, a apostila está bem completa e, se precisar, terá atualização pós-edital. E também, se você está procurando um curso completo aí para complementar seus estudos, eu tenho a indicação do Já Passei Educação. Já tem o curso pré-edital disponível com atualização gratuita também pós-edital. Com o meu link de 15% de desconto, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o valor pré-edital está R$ 247. E após o lançamento do edital, esse valor vai aumentar. Então, se eu fosse você, aproveitava. Vai ficar na descrição do vídeo ou o meu link com 15% de desconto para o curso do Já Passei para Jundiaí. E o curso é completo, tem língua portuguesa, matemática, legislação, autores e também redação. Por enquanto é isso, e de mais novidades que eu tiver em relação a Jundiaí, eu trago aqui para o canal. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!